Bom dia. Inicialmente, obrigado pelo convite. Eu espero que vocês gostem. Eu não vou falar de zoológico, tá? Não me convidaram para isso. Ele falou tanto do zoológico que eu quase não dei a palestra. Mas como a proposta não era essa, a gente pode até falar alguma coisa, mas infelizmente eu vou começar com um caos que o Josmar comentou tanto que eu achei que eu acho interessante, tem um pouco a ver com a palestra que eu vou fazer e tem um pouco a ver com a palestra do Josmar, que é o início da minha carreira, que é o que vocês vão passar em breve. Eu comecei a minha carreira trabalhando, meu primeiro emprego aos 23 anos foi de gerente no Mato Grosso de uma fazenda de gado. E eu era recém-formado, isso foi em 1987, ou seja, faz 40 anos atrás. Não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada disso, era no pingo e no risco. E eu fui, então, lá para o Mato Grosso, com toda a minha sabedoria, o meu conhecimento acadêmico. E aí comecei a fazer um monte, via as suas imagens ali da fazenda de 80 pastos. Consegui dividir uma fazenda, fazer um projeto de planejamento de uma fazenda de 4.000 hectares, toda dividida em pastagens, corredores, tudo maravilhoso. E o proprietário aceitando tudo, maravilha, beleza. Com 6 meses, eu falei para ele, doutor, ele não morava na fazenda, era industrial em São Paulo, nós temos gado para bater. Tinha lá umas 3.000 cabeças de boi, vamos abater. Mas já, Carlos, eu não lembro de ter visto boi suficiente para bem gordo para bater. Eu falei, não, temos aí, eu acho que umas 200 cabeças vão conseguir bater. Tem certeza? Tem, absoluto. Então eu vou ver o carregamento. Aí no dia que eu marquei, estava lá 8, 10 carretas para carregar a boiada, e estava lá o dono da fazenda, ele com a cabeça do senhorio Francisco. Aí carregamos, ele disse, você pode não carregar aquilo? Você pode não carregar aquilo? E foi tirando alguns. E eu carreguei lá, deu quase, se não me engano, 17 arrobas e 5 quilos de média. Isso 40 anos atrás. Terminou, tal, fui no frigorífico, acompanhei a parte, voltei, aí ele me chamou e disse, Carlos, você é técnico, sou tecnista, te contratei por causa disso, mas acho que você é muito novo, e esse caminhão de gado aqui da fazenda sai todo. Nós estamos acostumados a quebrar balança. Você sabe a vergonha que eu passei com os vizinhos vendo meu gado sair com menos de 22 arrobas? Doutor, o senhor sabe que agora, isso era julho, o senhor sabe que agora o gado vai emagrecer, porque o pasto está secando, já começou a secar, o pasto está indo embora, agora ele vai emagrecer. Para chegar nas 22 arrobas, vai ser só no ano que vem. No ano que vem a gente já vai ter comprado 200 cabeças que já vão estar muito bem. Então, botando na ponta do lápis, eu provei para ele que a gente ia aumentar pelo menos 50% do ganho. Aí ele olhou para mim, ótimo, Carlos, mas você é o técnico, só não esqueça que eu sou o dono. E aí, eu vou apresentar na minha palestra um pouquinho. Eu tinha 23 anos, arrogância de um conhecimento que ninguém tinha na região, Sou tecnista, ninguém sabia se dia na época, E eu falei, então o senhor fique com a sua fazenda que eu vou me embora. Porque não tem como eu fazer mágica aqui e tirar boi de 22 arrobas, hoje é um crime. Não dá mais para fazer isso, o mercado não aceita. Isso lá atrás. Hoje em dia, imagine
fazer isso, né? Foi o que o Jorge falou. Então, uma experiência que eu acho bem interessante também, que ele comentou, da gente conhecer as pessoas, a gente lidar com pessoas, saber lidar com peões, saber lidar com gerentes, saber lidar com o tratorista, com o vaqueiro, saber lidar com o patrão, né? Com o dono da propriedade, que na época eu não sabia, né? Mandei ele enfiar a fazenda e os boi de 22 arroba numa sacola e fui embora, né? Mas aprendi, né? Se eu tivesse, de repente, um pouquinho a paciência que eu tenho hoje, talvez eu não tivesse feito isso, talvez eu tivesse conseguido fazer mudar a ideia com cálculos por mais tempo, né? Isso é uma coisa que vocês não ganham na escola, não têm aqui essa experiência. Nos bancos escolares a gente não consegue transmitir isso para vocês, que é ter a paciência. A gente não vai fazer uma propriedade ficar maravilhosa no primeiro ano, nem no segundo, a gente não vai conseguir os índices que a gente gostaria de uma hora para outra. Leva tempo, leva bastante tempo. E tem que ter persistência e paciência. Hoje eu tenho um pouquinho mais, né? Mas enfim, me chamaram para falar sobre responsabilidade técnica no mercado de trabalho ou atuação do zootecnista. E eu acho isso também muito interessante, como ela passou na apresentação. Eu, desde os bancos escolares, trabalhei com política acadêmica, né, política profissional, fui presidente da APES, que era a Associação de Estudantes do Paraná, depois o sindicato, o conselho. Então faz 40 anos que eu estou labutando, trabalhando na política de classe zootecnista, para a gente conseguir chegar um dia a ter, né, o nosso próprio conselho, ter mais respeito e uma posição mais firme no mercado. Tá? E quando a gente fala em RT, é uma das coisas mais importantes que se tem no conselho, só se fala em RT. É importante a gente saber o que é responsabilidade técnica, como que ela é, aonde ela está inserida, onde nós estamos inseridos dentro da nossa atividade profissional, dentro da zootecnia. O que a responsabilidade técnica importa na zootecnia? Porque para nós, zootecnistas, a responsabilidade técnica ela é menos, né, a responsabilidade técnica não, a anotação de responsabilidade técnica ela é menos impactante, menos importante do que para a veterinária, por exemplo. Se a gente pegar 80, 90% dos veterinários tem anotação do RT. E nós, zootecnistas, não. Nós trabalhamos muito sem RT. Então, a gente tem que fazer uma alteração, talvez, no nosso mecanismo, nas nossas necessidades ou na nossa intenção de atuação, para que a gente comece a buscar mais esse mercado que é importante e que é rentável. Mas assim, o que é uma RD? Então, refere-se a uma função de orientar, supervisionar, planejar, assessorar e executar atividades. Tá? Buscando o quê? Buscando melhorar o desempenho produtivo dos empreendimentos. Ok? Então, o responsável técnico é aquele que vai orientar, que vai fazer a supervisão, que vai planejar a produção, vai ajudar a planejar a produção e os processos produtivos dentro de uma empresa de produção animal. Tá? Muita gente acha que, até eu já vi acontecer, e já aconteceu comigo, de uma pessoa me procurar para ser responsável técnico, achando que era uma obrigação dele ter o responsável técnico, e para mim seria só mais uma atividade. Não, você assina como responsável técnico, mas você não precisa fazer nada.
porque a gente já tem tudo organizadinho e tal, só que eu preciso do responsável técnico, eu sou obrigado a ter, senão eu não consigo registrar o meu produto. Mas pode ficar tranquilo, não vai te dar trabalho nenhum. Essa é a maior armadilha que o responsável técnico pode cair, tá? Porque a responsabilidade técnica já tem esse nome, responsabilidade técnica, tá? Então, a RT é a anotação de responsabilidade técnica, é um documento que você anota, que você assina, se comprometendo a ser o responsável por aquele empreendimento. Ok? Porque a nossa equipe do mapa vai lá conversar sempre com a RT. É o primeiro que ele chama quando ele chega num frigorífico, é o primeiro que ele chama. Não chama o proprietário, assim, cadê o RT? Porque o RT que tem que saber o que está acontecendo lá dentro. Para que serve a RT? Eu coloquei um monte de pergunta, né? Para que se possa regulamentar o serviço profissional, para você poder dizer, olha, profissional, RT, ele pode fazer isso. Então você consegue regulamentar a profissão do zootecnista, do veterinário, do farmacêutico, com o que ele precisa fazer, com o que ele pode. Organizar e padronizar. Então, se eu padronizar, a RT, o serviço é esse, todo mundo vai fazer assim, tá? Saber quem está na atividade e o que está fazendo, porque se eu faço uma anotação, então o conselho sabe quem está trabalhando, né? Para garantir que o serviço... Para garantir que os serviços atendam ao mínimo de qualidade, sim, também. Porque o responsável técnico é aquele incumbido de fazer com que aquele produto tenha qualidade, tenha garantia de qualidade. Então, também serve para isso. Para a valorização profissional e manter o mínimo de rendimentos, também. Porque eu posso, já pensou, você oferece um serviço no mercado, isso acontece, né? O Josmar deve ver muito isso, o Fábio Holder estava aqui, você oferece um serviço e aí vem alguém e oferece por 50% do valor. E é comum isso, até por menos, 50% é pouco. Mas tem outro que oferece 3, 4 vezes mais. Mas esse que oferece 3, 4 vezes mais vai oferecer qualidade? Aquele que oferece 50% não vai oferecer qualidade, só porque ele está cobrando pouco. Então, a gente tem que ter um controle de qualidade, um padrão de qualidade, o que tem que fazer, qual é a função, o que ele tem que fazer. Para evitar a exploração, porque o usuário também pode consultar. Então, muitas vezes, quando eu estava no conselho e no sindicato, o pessoal me ligava: Carlos, quanto que eu posso, o que eu tenho, o que eu devo pagar para um RT? Aí o cara sabe, tem gente que está me cobrando 5 mil para um RT, tem gente que está me cobrando 6 anos. Mas o que eu posso, o que eu devo, como que eu faço? Então, existem regras, o que faz com que você possa analisar e todo o usuário, todo o produtor, todo mundo que precisa de um RT, saiba que ele pode pagar mais se ele quiser, mas que tem uma referência. Então isso faz com que valorize o profissional e evite a exploração de profissionais, de usuários, inclusive por profissionais descapacitados e de má fé. Isso acontece muito. Aquilo que eu falei de profissionais que cobram muito pouco, né? Ou de profissionais que, normalmente, quando alguém vem me perguntar, ou vem me consultar, ou vem me oferecer um serviço, e já diz para mim que eu não vou precisar trabalhar, só assinar, é porque ele já fazia.
com certeza ele já tem experiência de contratar profissionais só pela assinatura. Senão ele não ia me convidar. Como é que ele ia saber que o RT pode só fazer isso? Entende? Então ele já sabia, alguém já fez. Então, para evitar isso. E também, porque aí entra a questão do conselho, que é quem está patrocinando e promovendo esse evento, que o conselho, também é importante vocês saberem isso, o conselho não é um órgão que está aqui só para ganhar dinheiro. Ah, não, é mais uma coisa que nós temos que pagar. O que ocorre? O governo federal delegou a fiscalização dos profissionais aos próprios profissionais e não remunera nada disso. Então você imagina que o Conselho de Odontologia, de Medicina, de Zootecnia, de Veterinária, todos os conselhos que existem ali para fiscalizar se o serviço está sendo bem feito, se os profissionais que estão ali são formados, né? Se eles têm condições técnicas de estar atuando. E como que fiscaliza se você não é remunerado pelo governo, por ninguém? Como é que você vai botar um fiscal? Como é que o MAPA manda os auditores para o trabalho se não remunerar? Alguém tem que remunerar. E o governo federal delegou aos profissionais essa direito. Então vocês vão ser fiscalizados por vocês mesmos e vão ter que pagar para isso. Então, a remuneração dos conselhos vem das RTs, vem dos registros. Então, uma coisa não vive sem outra. Se o conselho fechar, todo mundo vai poder ou vai querer usar um serviço, prestar um serviço sem ter competência. Você pode encontrar um cara que nunca entrou numa universidade se dizendo zootecnista. Ninguém vai fiscalizar. Como é que você vai provar? Hoje em dia a gente vê quantos processos de exercício legal da profissão, principalmente na medicina, que tem um dos conselhos mais fortes do país. No direito, advogados se encontram em todo lugar, gente se dizendo advogado. Então é necessário isso. Então, por que a gente deve se registrar em conselho? Por que deve ter a RT registrar em conselho? Para que a gente possa ter uma fiscalização adequada. Bom, que atividades têm necessidade de ter RT? Basicamente, tudo que a gente faz tem a necessidade de ter RT. Nem todos nós precisamos ser RT. Eu, por exemplo, trabalho no Zoológico de Curitiba e não sou RT. Mesmo sendo o chefe de nutrição, o único responsável pela nutrição do zoológico, eu não sou RT de nutrição. Porque existem os RTs guarda-chuva. Então o zoológico tem um RT para todas as atividades exercidas lá. Assim como algumas cooperativas também têm um RT para tudo. Então, todas as atividades desempenhadas lá dentro têm um RT. O curso de zootecnia daqui tem um RT. Os professores não precisam ser todos RT, mas o curso de zootecnia é obrigado a ter RT. É um RT guarda-chuva. Ok? Diferente um pouco de veterinária, que veterinária, praticamente todas as profissões de veterinária são inscritos, obrigatoriamente inscritos pela sua lei, foram obrigados, todos eles têm que ser inscritos, independente do Ministério dizer que não precisa. Nós não precisamos, porque é um grande problema. Bom, aí vem aquela parte, mas o responsável técnico, então ele pode só assinar, não precisa trabalhar.
Se você quiser fazer isso, você pode. Você pode roubar também, você pode matar. Né? Você tem a condição técnica de tirar a vida de alguém, mas pode. E aqui é a mesma coisa. São responsabilidade ética, civil e criminal. Então você, como RP, você não vai só receber enquanto o cara está produzindo. Se o cara produzir qualquer coisa fora das especificações, e o Ministério, por exemplo, ou qualquer conselho, a vigilância, qualquer um, pegar e ver que tem um problema naquele produto, como eu falei, não vai chamar o dono, vai chamar aquele cara lá e vai tomar um processinho ético, tá? Que nunca mais sai da ficha. Um profissional que tem uma mancha ética no seu currículo vai ter mancha ética no seu currículo para sempre. Então, sempre que acontecer alguma coisa, alguém vai fazer a pergunta: mas ele já teve processo ético? Já. Mas faz muito tempo, mas já teve. Infelizmente, lá no Paraná, nós temos um grande zootecnista, um maravilhoso zootecnista. Inclusive, eu propus que ele fosse zootecnista do ano, alguns anos atrás. E aí a secretária disse: Dr. Carlos, não pode. Como não pode? O cara é um dos principais zootecnistas do Paraná. Ele já teve processo ético. Mas, não, foi uma besteira, mas já teve processo ético. Então, a ficha dele não permite mais nem que ele seja premiado, porque é um dos melhores zootecnistas do estado, talvez do país. Mas ele teve um processo ético. Então, isso aqui não é pouco. Muita gente, eu já vi muito, e olha, em 6 anos que eu passei no conselho, nós julgamos 600 pessoas. 600 profissionais foram julgados eticamente. Muitos entravam, muitos nem iam, muitos entravam rindo. E as pessoas que eu mais respeitei foram as que entraram chorando. Mesmo não tendo culpa e sendo absolvidas do julgamento, entraram chorando, porque jamais caberia na cabeça delas ter um processo ético. E tinha gente que tinha 5, 6 processos éticos e entrava rindo. Não vou ganhar menos por causa disso. Então, também vai de cada pessoa. Responsabilidade civil. Você pode ser julgado, você pode pagar multa, você pode ter N questões civis associadas à sua responsabilidade, e inclusive criminal. Você pode ser preso tranquilamente por ser responsável técnico. Nós já tivemos, né, responsável técnico de indústria de laticínio que tinha soda cáustica no leite para melhorar, para dar uma padronizada na qualidade, né, que eles diziam, na aparência do leite, em alguns índices que quando o laboratório olha, né, eles ficam dentro do padrão utilizando, mas aí, por infelicidade deles, o laboratório analisou mais algumas coisinhas. É cadeia porque são atos contra a saúde pública. Então, o responsável técnico, ele não assina só, ele não tem os méritos de ser o responsável técnico, ele tem os problemas também. Então, quando alguém convidar vocês para responsável técnico para ganhar, para não fazer nada, diz: olha, você não precisa nem ir lá, de vez em quando você vai lá, eu te mostro como é que está, e você está aí ganhando um salário mínimo por mês, maciozinho. Não caia nessa, porque a hora que dá um problema, ele vai dizer: olha, eu tenho um responsável técnico, e ele que disse que era para fazer isso. Tá? Então, muito cuidado. Tá? Então, isso aqui eu só quis colocar para vocês verem. A menor infração tem uma advertência confidencial. Ela é confidencial, ninguém fica sabendo, só você e todo mundo que julgou e está lá na tua ficha.
Então, como eu disse, se acontecer alguma coisa, alguém vai pegar para ficha e dizer, olha, já teve. Se você já teve, e acontecer de novo, você vem para essa, depois para essa, depois para essa, depois para essa. E fora as multas. Tá? Então, é um pouquinho mais sério. Tá? Aí, na responsabilidade civil, né? Tem um Código Civil, os crimes tem defesa do consumidor, Código Penal e lei ambiental. Lei ambiental também, sim. Alguma empresa, né? Nos frigoríficos, nos laticínios é muito comum. Né? Os dejetos, os resíduos vão para onde? Vão para o meio ambiente? Então, crime ambiental é problema. Né? Então, a responsabilidade técnica não é simplesmente você ter o teu nome na embalagem do produto dizendo responsável técnico fulano. É muito mais complicado. Só em 2020, no Paraná, 60 zootecnistas foram julgados. Se a gente pensar que nessa época, mais ou menos, a gente tinha em torno de 200 RTs, isso quer dizer que quase um quarto dos RTs tiveram processo ético. 19 foram absolvidos, 41 foram penalizados. Isso tem muito com a carne fraca. Né? Muitos frigoríficos que caíram naquele problema da carne fraca, naquelas ações do Ministério, gerou um problema muito grande de exportações. Então, muito caiu nisso justamente pela questão. Você passa lá de vez em quando que a gente faz o resto. E aí eu fui relator de vários desses processos. E o que acontecia quando eu ia entrevistar o cara? Ah, mas eu não sabia que eu precisava fazer isso. Eu não sabia que era assim. Eu não sabia que podia. Ah, mas eu pedi para fazer. Pedi? Não. Cadê o teu relatório? Cadê a tua denúncia quando você pediu e o cara não fez? Não, mas como eu vou denunciar o meu empregador? Ele não é teu empregador. Ele é o pagador do teu salário. O empregador é a sociedade. RT é funcionário da sociedade. Porque se você está vendo alguém fazer uma coisa errada, pegar uma carne que devia estar sendo incinerada e mandar de volta para a prateleira, com riscos à saúde pública, né? Um leite com algum problema, você é responsável pela população que está comendo aquilo. Se tem alguém doente, se tem alguém morrendo, a culpa é sua. Então, dizer que você não sabe, para mim, é o... Não vou nem dizer aqui, porque senão alguns de vocês, né, alguém pode usar. Mas assim, é a primeira frase, eu disse, eu não sabia que podia fazer isso, que não podia fazer isso. Culpa. Culpa aqui. Por quê? Aí, a questão que eu falei da RT, 97% das RTs do Paraná nessa época eram de médicos veterinários. 3% das RTs fornecidas pelo Conselho no Paraná eram de zootecnistas. 3%. E no Brasil não é diferente. A média do Brasil é exatamente 3%. Tá? O Paraná é um estado que está bem dentro da média em termos de RT. Tá? E olha, dos profissionais do Paraná, 18% tinham RT, 82% trabalham sem RT. Os profissionais registrados, inscritos no Conselho. Se a gente pegar e todos os profissionais que trabalham em fazendas, em áreas que não são fiscalizadas, porque o Conselho não consegue fazer isso, aí a gente vai ter talvez aqueles mesmos 3% com RT e 97% sem, porque nós temos pelo menos 50%, 60%
dos zootecnistas não são reduzidos. Tá? E aí, se a gente pensar, uma RT pode ter até 44 horas, né? E no mínimo 6 horas por semana. Então aqui não está muito em horas, mas vocês podem ver que o grosso é do profissional que só tem uma RT. Aí pode ter um profissional que está ganhando um salário e profissional que está ganhando muito bem sendo RT de uma empresa. Por exemplo, um RT do curso de veterinária aqui é um RT só. Um RT de uma clínica veterinária ou de um escritório de zootecnia é 40 horas. Né? Então, isso aqui é só para vocês terem uma noção de como funciona entre os zootecnistas do Paraná. Quem tem muitas RTs são poucos. Se a gente botar isso aqui para veterinária, pode dizer que vai ser quase o oposto, porque é um nicho muito explorado. RT veterinário, ele vai ser RT de um supermercado, 6 horas, de um frigorífico, 6 horas, de uma clínica, de uma... Então, ele pode ter até 56 horas de RT. Você divide isso por 6, você vai ver que tem profissional que tem quase 10 RTs. E em veterinária isso é muito comum. Então, se a gente olhar isso aqui, na veterinária, 70% ou mais vive só de RT. E na zootecnia, a maioria usa quase como pico. Eu sou RT de uma empresa, mas eu trabalho com outra coisa. Eu trabalho no zoológico, mas eu tenho uma RT para um cara lá que produz alguma coisa. 6 horas por semana não me atrapalha, eu posso. Então eu ganho um pouquinho mais. Tá? E é essa questão que eu digo para vocês que é mais complicada. Na agronomia, também, não tanto na agronomia, o CREA, cada coisa que você vai fazer, você tem que ter RT. Se você vai fazer uma reforma na tua casa, trocar o piso da cozinha, é obrigatório ter um responsável técnico. É um projeto. Eu vou fazer um projeto, quero fazer um projeto da minha garagem. Se você convidar um arquiteto, um engenheiro para fazer o projeto, ele tem que registrar e reter sobre aquele projeto. Para nós, na zootecnia, se alguém te convidar para fazer um projeto de uma grande leiteria, de uma grande empresa de produção, uma fábrica de ração, ninguém vai te cobrar que você tenha RT sobre o projeto. Vão te cobrar RT só pela produção da fábrica de ração. Se o projeto precisa, não. Seria interessante ter, para saber que ele está nas normas técnicas, direitinho, precisaria, mas não tem. Não é necessário. Tá? Poucos. Hoje nós temos, vai dar para ver, tá? Aqui, ó, nós já temos projetos aqui, ó, projetos de gestão de recursos de resíduos sólidos. 38 projetos. Alguns deles são projetos mesmo que o zootecnista fez com a empresa. Então nós temos essa aqui, até ano passado, era mais ou menos a situação do Paraná. Esse slide serve para quê? Bom, alimentação animal, é o que a gente mais tem, indústria de leite, açougues, indústria de mel, piscicultura, subprodutos de origem animal, quer dizer, uma empresa que trabalha com farinha de osso, farinha de carne, ou qualquer outro subproduto que transforme em produto, aqui. Adestramento, até adestramento de cães, de cavalo, de qualquer animal que você vai adestrar, é possível. Tem gente que tem responsabilidade. Existe responsabilidade técnica no adestramento. Você vai adestrar um cão
para qualquer coisa, digamos, para cego, né? Vai adestrar cão do ministério, você vai adestrar cão de guarda, tem uma responsabilidade. Cavalo para ecoterapia. É fundamental ter adestramento e ter um responsável, porque o cavalo vai cumprir uma função muito importante, então tem que ter. Tá? Bom, parte chata, já foi. Agora aqui, para ser RT, para atuar como zootecnista, como RT, o que você precisa? Quais as características? Eu costumo dizer, não sei se os colegas aí compartilham, que a principal característica do zootecnista, de todos os zootecnistas que eu conheço, que têm sucesso na carreira, que estão em áreas com bastante sucesso, é resolver problemas. Em qualquer lugar, o zootecnista é chamado para resolver problemas. E o zootecnista resolve problemas. Tá? Então, o RT, independente de ser zootecnista, veterinário, biólogo, engenheiro, ele é chamado para resolver problemas. Deveria ser chamado para resolver problemas. Quem contrata um RT que não seja para resolver problema, para melhorar as condições dele, na verdade, não entende o que está fazendo. Porque se ele chamar um cara, né? Se você chama a gerente de pasto, a empresa, com tudo que vocês viram, não for para resolver o problema dele, que está com pastagem degradada e subprodução, subprodutividade, para que você vai contratar a gerente de pasto? Me diz. Porque você não vai levar dinheiro por tudo, você quer gastar? Não. Você quer alguém que resolva o problema, que crie soluções. Então, né, principalmente aqueles que você já chamou alguém e não deu conta. Isso eu vi muito acontecer na minha vida, de chamar para, olha, eu estou com um problema aqui, já passou um monte de gente aqui e não conseguiram resolver. O pessoal de TI sempre fala isso. Mas vem cá, o que está acontecendo? Não, o computador não liga. Mas alguém botou o fio na tomada? Precisa. Então, esse é o responsável técnico. Ele fez o que os outros não sabiam fazer, ou não pediram, ou não pensaram que aquilo é importante. Porque tem muito disso. Você conversa com muita gente que vê uma coisa acontecer e não acha que aquilo seja tão importante. Não, isso todo mundo sabe. Imagine se eu vou chegar lá e vou dizer para o cara que ele tem que ligar o computador. O cara que usa o computador sabe que tem que estar ligado na tomada. E ninguém pede. Aí chega um lá e se esqueceu de ligar. Resolveu todos os problemas. Não tem mais problema, está embora. Tem até aquela piada do mecânico de navio, né? Que pediu $1 milhão para resolver o problema que todos os mecânicos do mundo não tinham resolvido. Aí o cara já tinha chamado todos os peritos do mundo e gastaram uma fortuna. Ele falou, eu pago $1 milhão, mas o meu navio está parado no meio do oceano lá e eu não tenho o que fazer. Aí o cara chegou lá, tinha ali dinheiro, olhou, me dá, pode me pegar o martelo ali? Martelo. Você não vai botar nenhum instrumento para medir? Não, é só o martelo. Aí pegou o martelinho, fechou os olhinhos, achou um pouco no motor, e o navio voltou a funcionar. Daí o cara falou assim, cara, você me pediu $1 milhão para dar uma martelada? Não. Isso aí eu fiz por um centavo. Saber aonde dar a martelada é que custou os outros, o resto do $1 milhão, que ninguém fez. Então, o responsável técnico é o cara
tem que ser caro. Se ele não traz benefícios, se ele não tem criatividade, se ele não sabe fazer diferente ou fazer a mesma coisa de outra maneira, para que uma empresa precisa do RD? Para absolutamente nada. Que características? O RT, ele, embora responda ao dono da empresa, ele, na verdade, como eu já disse, ele é um funcionário da sociedade. Ele é responsável por aquilo que a sociedade vai receber. Qual a vantagem que ele traz para o produtor? A vantagem que ele traz para o produtor é que ele vai aumentar a produtividade, ele vai diminuir custo, ele vai melhorar o relacionamento com as instâncias reguladoras, fiscalizadoras, ele vai botar a empresa para funcionar direitinho. Então a empresa vai ganhar com isso, mas a sociedade é quem vai mais ganhar, porque vai poder confiar no produto daquela empresa. Então, por isso que eu nem coloquei a parte de conhecimento técnico, né? Até deveria, mas porque a característica fundamental é essa, porque senão ele vai assinar sem ir à empresa, abrindo espaço para as empresas que fazem coisa errada, para as empresas que prejudicam o consumidor. Isso a gente não pode aceitar. Qual a função do RD da empresa? O que o RD precisa fazer dentro da empresa? Resolver problemas, criar soluções, fazer andar, crescer, produzir, planejar, treinar. Um dos slides do... Desculpe. Rafael. Um dos slides do Rafael, ele colocou ali boas práticas. Acho que o Josmar também colocou alguma coisa de boas práticas. Se você vai trabalhar com proteína animal, com produção, com frigorífico, com abate, com leiteria, com queijo, com vinho, com qualquer coisa, mas também já tive. Qualquer coisa que você vai produzir, você tem que ter boas práticas de produção, de fabricação, de manipulação, tá? Higiene do ambiente, fluxo de andamento dos produtos dentro do ambiente. E para tudo isso, vai ter manual. É obrigatório, tem legislação específica sobre isso. Manual para isso, manual para aquilo, manual para aquilo, manual para aquilo. Tem tanto manual que se o responsável técnico for ler tudo e se atualizar, ele passa boas horas do dia, todo dia, lendo. E precisa. Por isso que muitas vezes o cara é RT 6 horas por semana de um empreendimento, ele diz, não, eu posso pegar 8 empreendimentos por semana, que não tem problema, eu dou conta. Você dá conta de se atualizar em tudo que você tem que fazer, em treinar toda a mão de obra, em conferir todos os pontos críticos, fazer todos os levantamentos, as checagens, mandar corrigir, avaliar se foi corrigido, ver se os materiais são adequados, ver se os fluxos são adequados, mandar fazer a avaliação de contaminação. Você dá conta de fazer isso em 8 empreendimentos por semana? É complicado. Mas a lei permite. Agora está até mudando, né? Vai mudar agora para, inclusive, não ter mais limite de hora. Se pode ser RD, vai depender da empresa. Se a empresa for pega, é um problema seu. Mas você pode ter 10, 12, 15 RTs. Se você cair na malha fina, né,
problema é seu. Tá? Mas o trabalho do RT é muito grande. Eu tenho 8 estagiários de zootecnia no zoológico, 4 de pós-graduação e 2 de graduação. Aí eu sempre pego uma para fazer o treinamento dos cozinheiros. Tem 7 cozinheiros. Então, o que eu vou fazer? Bom, primeira coisa, não vai me perguntar. Você vai trabalhar numa cozinha. Você está terminando o curso ou já terminou o curso de zootecnia. O que uma cozinha precisa? Higiene, boas práticas. Que bom. O que você vai fazer? Treinar, atualizar, reatualizar. A cada 6 meses eu quero todos os funcionários sabendo tudo sobre boas práticas. Avaliar se os EPIs estão certos, se as unhas estão limpas, se está usando luva, se está isso. Mas tem que fazer tudo isso. O fato de me perguntar se tem que fazer tudo isso quer dizer que você não estudou o suficiente disso. Então, vamos à obra. Porque é isso. A atualização é saber o que o RT tem que saber. Alguém pode me dizer o que o RT tem que saber? Foi uma pergunta. Tudo. Você tem que saber tudo sobre a empresa que você vai ser responsável. As minhas filhas, 10 minutos. As minhas filhas, eu tenho 3 filhas mais velhas que vocês. A mais nova já tem quase 30. E quando elas estavam na fase de ir atrás de emprego, o que eu faço na entrevista? Na entrevista, você vai responder e vai falar alguma coisa sobre você. Vai responder o quê? O que o cara vai perguntar para você. E o que o cara vai perguntar? Ele vai perguntar o que você sabe sobre a empresa dele. É o que eu faria. Porque eu estou contratando alguém para vir trabalhar na minha empresa, ele tem que saber pelo menos o que a minha empresa faz. Né? Por que os concursos do Ministério da Fazenda são tão concorridos e tão difíceis de passar? Porque o Ministério quer gente que já saiba o que vai fazer quando entrar. Porque o custo de treinamento é caríssimo. Então, se eu pegar alguém que não sabe nem que mapa é Ministério da Agricultura, não vai achar que é alguma coisa de geografia, vai custar muito caro. Então, eu quero alguém que já saiba tudo. Quando eu falar na lei número tal, na instrução normativa número tal, o cara já sabe. Então, se você chegar numa empresa para uma entrevista e o cara perguntar: você sabe quantas filiais eu tenho? Eu digo: não, senhor. Então você não sabe que eu estou querendo contratar um zootecnista para ir lá para o Cazaquistão? A gente tem que saber. Então, quando me perguntam o que o RT tem que saber, é isso. Tudo. Tudo sobre a empresa, tudo sobre o mercado, tudo sobre a legislação. E eu esqueci, vou colocar no meu próximo tudo sobre as pessoas. Tudo sobre as pessoas que vão fazer parte ou que fazem parte da minha organização. Você sabe quantos funcionários eu tenho? Você sabe que tipo de funcionário eu tenho? Você sabe que eu tenho gente com necessidades especiais, LGBT, negros, brancos, cor-de-rosas, sabe? E como é que você se posiciona sobre isso? A gente tem que saber tudo. Tudo. A RT tem que saber tudo. Daí, acho que é uma das perguntas do dia. Vale 1 milhão. Quando o RT é responsável pela empresa do contrator? Alguém pode me dizer?
você, digamos, tem um contrato de 6 horas por semana como RD. Em que período você é responsável por essa empresa? As 24 horas do dia, 365 dias por ano e no bissexto mais um. E até que acabe o contrato. Não. Até o contrato ser encerrado por você com a empresa e no conselho e no ministério, se for o caso. Porque eu já vi muita gente ser julgada porque abandonou a sua RD, desistiu da empresa, disse, não sou mais RD, mas esqueceu de comunicar ao mundo. Esqueceu de avisar os russos, né? E aí o que acontece? Ele consta lá no ministério como RD, ele consta lá no conselho como RD. E muitas vezes o próprio dono da empresa continua mantendo ele na mídia, na publicidade, em todos os seus encartes. Está lá o nome do cara. 5 anos depois, eu já vi 5 anos depois, alguém avisa para você, olha, você ainda é RD dessa empresa? Não, faz 5 anos que eu saí. Não, mas ele está usando o teu nome lá ainda. O teu nome está lá no produto dele como RD. Quer dizer, se o cara fizer uma besteira, você paga. Então, o RD só deixa de ser RD quando os principais lugares onde você pode ser cobrado, você der baixa. E esperar que o conselho, que a empresa saia correndo atrás de todo mundo para dar baixa, não pense que isso acontece. A empresa, você vai lá, rescinde o contrato com eles, vai embora e eles não vão gastar um centavo de tempo para ir no conselho, para ir no ministério, para ir aonde for, para fazer a baixa. A não ser que seja uma empresa responsável e que já vá contratar outro, daí ele vai substituir. Caso contrário, bom, eu tinha mais ou menos isso para falar. Na verdade, tinha muita coisa para falar, mas me deram só isso tempo. Então, eu agradeço.